Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês como a gente pode criar um laboratório de estudo Linux para certificações Linux, para criar servidores, usando o VirtualBox. Então eu vou direto ao ponto, mostrando inclusive uma distribuição muito interessante para a gente usar no nosso laboratório baseado em Debian. Muito bem, pessoal. Volta e meia, meus alunos perguntam, professor, como que é o melhor ambiente para a gente começar a estudar e não correr o risco de prejudicar a nossa própria máquina? Isso porque quando você está iniciando, você vai querer digitar comandos até que podem destruir o seu sistema operacional. Você vai trabalhar sempre com o usuário administrador, né, nos cursos da LPI. E então é legal que você utilize uma máquina virtual. Existe o Boxes, que é uma opção que já vem no Gnome. Mas eu vou mostrar o VirtualBox e as suas vantagens, até mesmo em relação ao Box, porque tem uma facilidade para clonar, para configurar a rede, que o Box até dá para fazer, utilizando outro software como VMware Workstation, mas o VirtualBox é open source, é gratuito e dá para a gente utilizar com recursos bem interessantes. Bom, primeiro, o passo da instalação do VirtualBox varia de distribuição para distribuição. O mais fácil é quando você utiliza o Ubuntu, por exemplo. Na distribuição Ubuntu, simplesmente você vai digitar sudo apt install VirtualBox, vai reiniciar o seu computador e vai estar funcionando o VirtualBox. Não tem pacote Flatpak do VirtualBox. Se você utiliza outra distribuição não sendo essa, deixa nos comentários que a gente ajuda você a instalar no seu sistema Linux. No Windows, você vai fazer o download do pacote do VirtualBox lá no site do VirtualBox e vai fazer a instalação simples do Windows aí, que é dois cliques e avançar, tá? Não tem muito segredo aí para fazer a instalação do VirtualBox. Uma dica que eu dou também no Windows é que quando você fizer a instalação, você reinicia o sistema, porque muitas vezes acontece um problema dele não reconhecer 64 bits sistemas, a não ser que você reinicie. Então, ou desligar a máquina e ligar de novo, porque senão entra no modo standby, então não sei o que acontece, mas desligando e ligando, Windows eu não sei, não tenho muita propriedade para falar. Bom, vamos lá. Então aqui no VirtualBox eu vou primeiro aprender a criar uma máquina. Então aqui essa é a primeira tela do VirtualBox. Claro que você não vai ter nenhum sistema aqui. Eu já tenho dois que eu testei aqui. Mas a gente vai fazer a instalação de um sistema novo. Então qual sistema? Eu vou dar a dica para vocês de um sistema bem legal, que é o Bunsen Labs. Bem legal para a gente fazer laboratório e estudar com ele. Bunsen Labs Linux, tá? O site bunsenlabs.org, você vai vir aqui, ele é baseado em Debian, então tem um Debian por trás, porque me deixa bem confortável de utilizar. Você vai vir aqui em instalação e vai fazer o download aí da versão 64 bits do Bunsen Labs. Bom, vou esperar aqui fazer o download, vai demorar bastante, 48 minutos, porque a mirror deles, né, não é muito boa, não adianta, a não ser que eu baixe via torrent. Vamos ver torrent se melhora. Acho que vai melhorar consideravelmente. Vou abrir via torrent pelo BitTorrent. Eu acredito que melhore, vamos ver. Se tiver peers, né? Tiver pessoas disponíveis aí para o download. Hum, 7 pares. Ó, já melhorou. 2 megas. Agora aqui começou aí o ISO. Eu coloquei torrent e a ISO começou aí. Mas mesmo assim já está indo mais rápido do que pelo site. Então vamos continuar via torrent. 5 megas, faltando 5 minutos. Bom, enquanto ele vai fazendo o download aí, vamos criando a máquina. A máquina eu não preciso ter a imagem ISO para ir criando. Então eu vou vir aqui em novo, vou colocar um nome. Esse nome aqui é uma etiqueta, pode ser qualquer nome. Então eu vou colocar aqui o nome do sistema, Bunsen Labs. Eu acho que é Bunsen.
Tá certo. Ah, tá, ok. Bunsen Labs. E aqui, a imagem eu não tenho ainda, né? Então eu vou deixar assim, eu vou colocar no tipo Linux. E é um Linux aqui, eu vou colocar Otter 64 bits. Apesar que ele é baseado em Debian, eu posso colocar Debian, mas aqui não muda nada, tá, pessoal? É só uma tag. Beleza, eu vou dar um próximo aqui. O tipo de quantidade de memória que esse sistema vai utilizar. Eu vou colocar para ele 2 gigas de memória RAM, tá? Quantidade de processador que vai utilizar. Em alguns sistemas operacionais é necessário habilitar o EFI. Por exemplo, o KDE Neon não funciona no VirtualBox se você não habilitar o EFI. Mas esse daqui não funciona, beleza? Vou colocar duas CPU. Como eu tenho bastante RAM, posso até colocar mais RAM, tá? Mas vou colocar mais para instalar até mais rápido o sistema. Mas você pode o Banzai Labs funcionar com 1 GB e 500, tá? Então você tem um computador com 4 GB, ainda assim dá para você rodar ele. E depois de instalado, você pode descer até para 1 GB que vai funcionar legal para você estudar, para o que a gente precisa, porque ele tem interface gráfica. Existem outras distribuições que você poderia utilizar. O Debian Net Install, por exemplo, daria para a gente utilizar se a gente não vai precisar de interface gráfica. Eu vou colocar o Banzai Labs só pela facilidade, vocês vão ver que é legal. E hoje em dia todo mundo tem um pouquinho, eu acho que a maioria das pessoas tem mais do que 4 de RAM, né? Vou dar um próximo aqui. Tamanho do disco, eu vou colocar aqui 100 gigas e tal, só que vale lembrar, fica a dica aí. Esse tamanho do disco, ele é um disco virtual, ele é apenas um arquivo no seu sistema operacional que vai crescendo até determinado tamanho conforme você estipulou aqui. Então, se eu coloquei 120 GB, esse arquivo pode ir crescendo aí dentro do meu sistema operacional até 120 GB. Mas, a qualquer momento, eu posso remover isso e remover esse arquivo, simplesmente deletando o arquivo ou apagando essa imagem virtual. Vou dar um avançar, finalizar. Ele vai aparecer aqui com o nome Banzai Labs e tudo mais. Vamos ver se o download aqui já foi concluído nesse tempo. Falta um minutinho. Enquanto isso, nós vamos vir aqui em configurações, ó. Então, criamos ali configurações e tem alguns pontos que eu quero considerar com vocês aqui. Primeiro aqui o nome, se você quiser alterar depois o nome, né? Se você tem um sistema que você quer alterar, é aqui, na guia geral. As configurações que nós fizemos anteriormente, o tipo Linux, versão Other Linux. Avançado aqui é o lugar que é onde ele vai criar os snapshots, que são telas que você vai salvando aí do sistema. Para quem joga videogame é como se fosse um save, né? Então você vai salvando aqui é o seu memory card. Que é a vantagem da máquina virtual é essa, você salva o estado dela. Então, onde ela está ali, você está fazendo alguma tarefa, você não precisa ficar desligando o computador, você salva o estado dela, quando você voltar vai estar ali. Aqui, se você quer uma área de transferência compartilhada entre a máquina host e o seu computador, eu vou colocar aqui que eu quero do tipo bidirecional entre os dois, eu posso usar o copiar colar, né? Arrastar e soltar também bidirecional, mas aí você vai ter que instalar os advogados, os advogados não, os adicionais de convidados. Não dá para instalar advogados, né, pessoal? Os adicionais de convidado você vai instalar dentro da máquina cliente. Então vamos falar assim, ó, a máquina, nosso sistema operacional, no meu caso aqui o Mint, que eu estou utilizando aqui, ele é o meu sistema operacional padrão. E aí os clientes são as máquinas virtuais, ok? A descrição aqui, se você quiser colocar uma descrição sobre essa imagem, tal, tem até a opção de você colocar criptografia de disco para essa imagem virtual e você criptografar, porque se alguém pegar essa imagem do VirtualBox não vai conseguir abrir ou utilizar. Na opção aqui em sistema é a ordem de boot, é como se fosse o setup, a BIOS ou o FI aí da sua máquina, e você vai definir as configurações do setup. Então, primeiro aqui a ordem de boot tá disquete, eu vou tirar porque né, não tem disquete. Então, a primeira ordem de boot agora aqui é CD-ROM, posso até subir ela para cima, e depois o disco rígido. Então, esses dois que estão ativos aqui. Não preciso alterar isso daqui, as configurações do chipset, não tem TPM, eu não vou utilizar aqui, né? Mas para sistemas alguns sistemas específicos que possa ser que eu precise mudar. Em processador aqui, as configurações do processador, eu defini dois processadores, dois núcleos, né? Para
para essa virtualização. E a aceleração eu deixo padrão, mas você pode colocar algumas outras opções de para virtualização, como Hyper-V ou KVM. Eu vou deixar padrão, tá? Aliás, KVM é o que utiliza o Boxes, né? E monitor aqui, eu vou, eu vou, posso aumentar aqui o tamanho da memória de vídeo, né? Por padrão aqui ele vem com 16, eu vou colocar aqui 128 de memória de vídeo, já que eu coloquei uma quantidade bastante de memória, mas nem precisa, porque esse sistema é bem de boa, eu vou deixar 16, tá ótimo. Em armazenamento aqui, então o monitor é isso. Outra opção interessante aqui é a controladora gráfica. Em alguns sistemas, principalmente eu percebi que sistemas que utilizam o Wayland, eles não iniciam se não for nesse VMS VGA por padrão, tá? Mas você tem o VBox, que é mais compatível com outros sistemas Linux. Então, às vezes você precisa fazer essa alteração inicial aqui antes de configurar os adicionais de convidado na sua máquina cliente. Em armazenamento, está vazio aqui o CD, né? Que seria a ordem de boot, ou seja, não tem CD nenhum aí dentro. Eu vou clicar aqui CD, está dispositivo IDE. Eu vou clicar aqui e vou escolher uma imagem de disco. E aí eu vou procurar a imagem que eu fiz o download aí do Bottom, que já foi download concluído. Deixa ele semeando aí, né, ajudar um pouquinho. Então aqui eu vou escolher ele, beleza, configuração de áudio deixa padrão. Configuração de rede. Por padrão, ele vem com a configuração de rede NAT, ou seja, ele vai criar uma rede específica, vai se conectar à sua máquina como gateway, então já vai estar funcionando na internet, tudo bonitinho. Mas eu posso colocar ele como um modo grid, e aí ele vai ser mais um host para o seu roteador. Então ele vai pegar IP e tudo mais, é ideal para quando a gente vai trabalhar com servidores e realmente ele simula como se fosse um host na sua rede. Então você pode criar um servidor Samba e tudo mais e compartilhar entre os dois. Por padrão aqui, só para a gente estudo mesmo do conteúdo da certificação e tudo mais, eu vou deixar como NAT. Padrão, tá? Aqui também eu vou deixar tudo padrão, então não preciso alterar nada. Nem as portas, né? Não preciso fazer nada aqui. Se eu quiser compartilhar pastas entre as máquinas, eu posso criar aqui o compartilhamento. Clicando no mais, caminho da pasta aqui, eu vou escolher o diretório, eu vou compartilhar, por exemplo, o público aqui. Público, o ponto de montagem na máquina que vai iniciar, eu vou colocar aqui como compartilhado, lá na máquina, vai se montar automaticamente na máquina cliente, né? Mas lembrando que às vezes precisa do adicional de convidado para isso funcionar. Tá? Beleza? Então eu vou dar OK. E vou iniciar meu Bunsen Labs. Aqui é a instalação normal do sistema. Eu vou colocar aqui, ó, Live System para iniciar via live. A tela, você pode, no modo de visualização, um modo interessante aqui, você tem um escalonado, que aí ele vai deixar o tamanho da tela de acordo com o tamanho da sua janela, alterando a resolução para o tamanho da sua janela. E o que não fica às vezes muito legal, ó, visualmente. E você apertando Ctrl F, Ctrl do lado direito, mais F você coloca a tela cheia. Você tem a opção aqui de redimensionar automaticamente para a tela cheia, tá? E vou dar um Ctrl F aqui. Ó, mas eu dando Ctrl F a resolução não ficou boa, né? Mesmo dando Ctrl F a resolução ficou pequena. Às vezes você pode alterar aqui no próprio sistema. Então, ó, botão do lado direito, vamos alterar aqui no próprio sistema. User Settings, eu tenho que ver aqui onde altera aqui. Display, Arrange Screen Layout Editor. É aqui no Bunsen Labs, tá? Para alterar. Aí você vai clicar aqui com o botão direito, resolução, e altera a resolução aqui, ó. Vamos colocar aqui 1280 por 960. Então não é essa a resolução do meu monitor, 1920 por 1080. Bom, beleza, aí ó, resolução correta. Fechei. Então, só para lembrar, botando lá direito aqui, System, User Settings, Display, Arrange Screen Record Layout Editor. É aqui que você tem para fazer a configuração. Bom, o que ele tem de interessante é isso aqui, o terminal que a gente vai precisar para estudar.
né? Então, basicamente é isso que você vai precisar. Bem legal aí, o Bunzei Labs. Fica a dica para vocês. E para instalar o Bunzei Labs, como que você botando do lado direito aqui você tem os utilitários, alguns utilitáriozinhos, né? Um editorzinho. Ele é baseado em Debian. Exige um conhecimento um pouco maior, mas dá para você, tudo que a gente aprende nos cursos que o professor oferece aqui no canal de terminal, você pode utilizar aí o terminal. Se você vê a utilização através do comando free espaço "-h", ele está usando 700 megas. Então, como eu disse para vocês, a máquina de 1 GB, 1 GB e meio vai funcionar legal, virtual aí. Vou desligar essa máquina aqui e vou entrar no modo de instalação. O modo de instalação do Bunzei Labs, você vai iniciar. E nessa tela inicial, você vai colocar para instalar o sistema. Ele tirou o CD, ó. Please insert. Aí você vai Ctrl F do lado de direito. Só que aqui, ó, ele já apareceu aqui para colocar o CD, né? Ctrl F. Tá? Aí você fecha aqui no X, desligar a máquina, né? E aí vamos lá, configurações, armazenamento. Por quê? Porque ele montou sozinho, né? Na hora que você desligou, ele tira como se ele tirasse o CD. Pronto, colocamos lá em configurações, ó. Armazenamento, né? Colocamos o CD novamente. Vamos iniciar aqui e vamos ver como que seria para instalar o Bunzei Labs. Vou colocar a tela cheia aqui. Bom, vamos lá de novo, configurar aqui a configuração de vídeo, user settings, display, arrange, resolução, system settings, cadê a opção de instalar o Bunzei Labs? System settings, Bunzei Labs install info. Eu acho que eu não entrei na opção correta. Vamos reiniciar aqui. Reboot. Vou colocar aqui. Bora. Colocar o CD novamente. Eu não acho que não entrei na opção correta aqui para instalação. O CD já está aí. Iniciar. Ó, tem que entrar aqui, ó. Start Installer e não Live, tá? Agora sim. Start Installer vai me entrar no modo de instalação. Pronto. Aí é o instalador do Debian, tá? Esse é o mesmo instalador do Debian. Também é facinho. Português do Brasil, continue. Brasil, continue. Português brasileiro, teclado, tá? Nome da máquina, vou deixar aqui como Debian mesmo. Próximo, próximo. Configurar a rede, eu vou deixar vazio. Próximo. Nome do usuário, colocar o nome do usuário. Enter aqui, senha. Repete a senha embaixo. Enter. A configuração do relógio, coloque o seu estado. Continuar.
Detecção de disco, particionamento, eu vou assistir usar disco inteiro, continuar, continuar, continuar e continuar. Escrever a mudança do disco, sim, continuar. Basicamente é continuar, tá? Não tem segredo. Vamos dar um continuar. Beleza. Agora o sistema já vai inicializar aqui, ó, instalado no nosso disco da máquina virtual. Botão Ctrl do lado direito, você solta o mouse aqui. Pode vir aqui visualizar a tela cheia, né? Colocar o sistema em tela cheia. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode instalar o adicional de convidado, tá? E vai facilitar quando você vem aqui, ó, redimensionar automaticamente, a tela fica cheia. Então, o Bunzel Labs, a primeira vez que inicia, ele vem essa opção bem-vindo dele aqui, com algumas configurações, mostrando o log, basta você colocar sua senha aqui. Não precisa fazer isso aqui, tá? Vou dar um kit aqui. Então, o que eu posso fazer? A resolução mudar aqui, eu vou adicionar o adicional de convidados. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, dispositivo, inserir imagem CD dos adicionais de convidados. Ele vai adicionar o adicional de convidados lá. Eu vim no File Manager, tá aqui, ó, CD-ROM, adicional de convidados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o terminal, tá? Deixa eu aumentar o tamanho desse terminal, senão vocês não vão enxergar aí que eu vou digitar. No terminal aqui, você vai digitar cd/media, entrar lá no CD-ROM, tá? Onde montou aqui o CD-ROM do imagem convidado, você vai rodar esse cara aqui, esse script aqui, ó. sudo.barra vbox linux linux. Vamos copiar ali, é mais fácil, né? Botão no meio, ó, ele copia embaixo. Botão no meio do mouse. Assim. Sudo dash. Vamos rodar um sudo dash aqui nele. Melhor. Sudo dash e o nome do executável. Ele vai instalar aqui. Pronto. Agora vamos testar aqui, ver se funcionou. Tela cheia lá. Viu? Já a tela cheia, ó, ele já fica. Se a gente for no CD raiz, ó, CD raiz, já está aqui o compartilhado. Lembra que a gente compartilhou antes? O compartilhado é permissão só de root ali. Então vamos fazer um sudo chmod 777 compartilhado. Ó, compartilhado, mesmo assim não está dando permissão. Eu acho que ele só está somente leitura. Vamos ver. Sudo cd/compartilhado. Como root eu consigo. Então, vamos criar um arquivo aqui. Touch arquivo. Vamos dar agora um chmod "-r maiúsculo 777 compartilhado. Vamos tentar como usuário comum agora. cd/compartilhado. Como usuário comum não consigo, só consigo como root. Não tem problema. Como root. Não lembro, mas tem aqui do root. Acabei de colocar sudo. cd/compartilhado. Então, eu criei o arquivo. Se a gente ver esse arquivo, vai estar aqui no compartilhado aqui, ó, que é no público. Ó, tá? Se eu colocar arquivo aqui no público, ó, criar pasta, essa pasta vai estar disponível lá também. Ó, faz sentido, tá? Então, a gente criou lá na opção de pasta compartilhada, configuração de pasta compartilhada. Lembra que a gente apontou? Foi aqui que a gente abre. File Manager,
Está compartilhado entre os dois, tá? Compartilhado, só que não consigo abrir como usuário comum. Eu consigo abrir só como root. Então, uma forma que eu posso fazer, esse File Manager é o tunar. Eu posso abrir terminal sudo coloco uma senha aqui e abro o tunar como root. Ó. Agora sim, ó. Se eu vim lá, o compartilhado, eu consigo acessar. Ó. Tá? Ó. Como root. Beleza. Então, ele serve aqui para a gente estudar e tudo mais. Né? Tá funcionando no adicionar de convidados. E agora vamos lá. Vou desligar essa máquina. Digamos que a gente vai estudar um comando como módulos do kernel que pode danificar esse sistema. Eu não quero instalar depois o Bunzelado de novo. Eu quero instalar ele de novo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou testar coisas que podem danificar o sistema. Então, eu vou botando lá direito aqui nele. Clonar. Então, clonar é bem legal. Aí, o clonar aqui, vou dar um próximo, demora muito o clonar completo. Se eu clonar aqui a opção trocando o nome dos discos e do hardware, é legal quando eu quero subir os dois. Eu posso subir o Bunzelabs e esse, tá? Mas, como eu vou subir um outro, eu vou colocar clone de Bunzelabs, né? Eu vou fazer alguma coisa que pode modificar o sistema. Aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um próximo aqui. Eu vou colocar aqui a opção de clone linkado, tá? Clone linkado, porque aí o clone é mais rápido para gerar. Eu vou dar um finalizar, ó. Rapidinho gerou, ó. Tá? Aí eu venho aqui nesse sistema e posso testar as coisas. E se caso eu fizer besteira, eu volto pro outro e clono o outro novamente. Então eu deixo aquele lá só para instalar tudo bonitinho e vou clonando para fazer os testes das coisas que eu quero fazer no curso e tudo mais. Algum momento deu problema nesse daqui? Fiz algum comando que não era para fazer, removi alguma coisa, o sistema tá. Ó, vamos danificar o sistema aqui. Eu fui lá e, sei lá, vamos. Deixa eu ver o que eu posso fazer para danificar aqui. Eu vou lá e dou um rm-rf e apago o arquivo do kernel aqui, ó. Eu vou apagar o arquivo vmlinux. Pronto. Vou dar um reboot aqui no sistema. E olha o que vai acontecer. Ó, eu removi o kernel. Então não tem mais kernel, né? Detalhe aí. Perigo, hein? Não façam isso. Aí o que eu posso fazer? Eu vou desligar essa máquina. Desliguei ela. Vou remover ela, botão do lado direito, remover, apagar todos os arquivos, beleza. Eu vou clonar essa daqui de novo. Que essa eu sei que tá boa. E vou iniciar. Então, sempre vai estar disponível o seu sistema para você trabalhar. Essa é a grande vantagem de você utilizar uma máquina virtual. Fica a dica aí para vocês, tá? Dica imprescindível, né? Outro ponto interessante é eu criar um backup do meu sistema. Então, como assim criar um backup? Vou desligar essa máquina aqui e vou fazer um backup. Botando lá direito, eu vou agora na opção configurações aqui. Não, peraí, deixa eu só lembrar aqui. Máquina, botando lá direito, exportar para OSCI, ó. Exportar para OSCI, ele vai gerar um arquivo que você pode depois instalar em qualquer VirtualBox. Formato de virtualização aberta para ser compatível com VirtualBox. Se você quiser a versão última aqui, 09, vamos deixar, tem outros formatos aqui. Essa é para ser mais compatível, tá? Aí ele vai gerar em documentos, ó, chamado bunzelatos.ova. Vou dar um próximo, finalizar. Demora um pouco essa etapa. Ó. Aí ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma imagem. Eu vou para outro computador, leva essa imagem, já está instalado lá o sistema, tudo bonitinho. Você só vai dar 2 cliques em cima que já vai estar funcionando. Você não vai precisar instalar de novo. Você não vai ter essa dor de cabeça. Você gerou uma imagem do seu sistema do jeito que tá. Depois você vai lá nessa imagem,
Ó, e vai dar 2 cliques em cima, ele já vai abrir o executável do VirtualBox. Ou você manda abrir com o VirtualBox, ó, já vai abrir por padrão, porque a OVA é do VirtualBox, o formato dele, e já vai estar funcionando sua máquina virtual. Então, mais uma dica aí para vocês de como estudar Linux e sem ficar se preocupando em formatar a máquina através do VirtualBox, mesmo que você estiver no Windows, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.